Quero saudar todos os amados irmãos, amigos, todos que a cada semana se dispõem a refletir um pouco sobre a palavra de Deus, que é enviada pela missionária Zélia. Mais uma vez estamos aqui para refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Isaías 43, verso 7, texto que eu vou ler para nós vamos contemplar o nosso Deus e Pai, dizendo algo ao nosso respeito. Pois diz a palavra, Isaías 43, 7, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Deus, usando o profeta Isaías, nos diz que nós fomos criados para a glória dele. Tendo esta consciência de que fomos criados para a glória de Deus, quando nós olhamos na palavra de Deus, no Salmo de número 1, no verso 2, o Senhor nos orienta a gente a meditar de dia e de noite na sua palavra, dizendo assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Diante destes dois exemplos, que nós somos criados para a glória de Deus, e 2, que Deus espera que nós meditemos na sua palavra de dia e de noite. Eu fiz a leitura do Salmo 1, verso 2, aí você vem para a nota de rodapé e você vai encontrar a colocação que se encontra, por exemplo, Salmo 1, verso 2, você tem uma recomendação para a leitura de Josué 1:8, assim como foi recomendado aqui no Salmo para meditar na palavra de dia e de noite. Se você vai lá em Josué capítulo 1, verso 8, texto que também vou ler, aí você vai entender o que é que você vai encontrar numa Bíblia comum, quais são as instruções dadas para você fazer uso. Diz o verso 8 de Josué 1, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Isso foi a recomendação que a gente fez ou encontrou na leitura do Salmo 1, no verso 2, quando nos recomendou a ler Josué 1:8. Aí ainda seguindo o comentário deste mesmo versículo, na sua lei medita de dia e de noite. Aqueles que procuram viver na bênção de Deus, meditam na sua lei, isto é, na sua palavra, a fim de moldarem seus pensamentos, atitudes e ações. Leem as palavras das Escrituras, meditam nelas e as comparam com outros trechos bíblicos, como eu fiz antes. Li o versículo 2 do Salmo e depois li Josué. Isso é uma comparação para que a gente possa observar o que nos ensina as Escrituras. Quando você vai ler o texto em si, veja que não tem diferença, mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Com relação a esse versículo, ele diz: as pessoas precisam ter algum deleite, algum prazer em fazer algo. O coração de uma pessoa não foi concebido para ser um vácuo. Se não for preenchido com as melhores coisas, será preenchido com coisas indignas e decepcionantes. O verdadeiro cristão tem os seus deleites sagrados e o principal deles é a sua meditação na lei do Senhor, a palavra de Deus. Davi não teve um quarto da palavra que possuímos. A Bíblia era um livro pequeno em sua época. Por consequência, devemos ter 10 vezes mais prazer em lê-la do que o salmista. Lembrando que, na época do salmista, por exemplo, ainda não se tinha todo o Novo Testamento escrito, não se tinha ainda profetas maiores nem profetas menores. E nós hoje temos toda a Bíblia sendo apresentada para nós, não só o conteúdo da palavra, mas temos as colaborações, como já tenho citado, de várias Bíblias. Se a sua Bíblia, por exemplo, é Bíblia de Estudo NAA, ou seja, Nova Almeida Atualizada, você vai contemplar, antes da leitura do Salmo, as seguintes contribuições. Você precisa meditar na palavra de dia e de noite, é assim que diz o texto, mas você vai contemplar falando sobre o título, falando sobre o tema, falando sobre o autor ou autores, falando sobre a ocasião e a data que foram escritos os salmos. Além disso, você vai contemplar assuntos principais, você vai ter um resumo da história da salvação, você vai ter notações musicais, você vai ter as maldições nos salmos, você vai ter os salmos com escritura, você vai ter características literárias. Além disso, você vai ter outras particularidades, a exemplo de figuras de linguagem, com imagem, metáfora, símbolo, personificação, hipérbole e apóstrofo. E vai ter a explicação, isto na Bíblia NAA. Você vai ter também, como já foi citado em outras Bíblias, a estrutura, primeiro livro, segundo livro, terceiro, quarto e quinto livro, e vai ter a explicação de cada um deles. Nela também você vai contemplar, por exemplo, quando você faz a leitura do Salmo,
Vou fazer a leitura dele aqui todo, não só do verso 2, mas o título: você vai contemplar os justos e os ímpios. Aí diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o que vamos encontrar na Bíblia NA, além do que já foi citado. Sobre o Salmo 1, aí temos a seguinte descrição: o primeiro salmo serve como uma porta de entrada para todo o livro dos salmos, ou seja, para os 150 salmos, enfatizando que aqueles que vão adorar a Deus de forma genuína precisam abraçar sua lei, ou seja, a Torá, ou seja, a instrução da sua aliança. Este salmo usa tópicos encontrados na literatura de sabedoria, como provérbios, e os transforma no tema da canção. O objetivo é que aqueles que cantam o salmo adquiram seus valores, ou seja, desejarão cada vez mais ser alguém que ama a Torá, que crê nela, que se vê como herdeiro e mordomo de sua história de redenção e esperança, que busca cumprir suas exigências morais. Eles podem se deleitar na ideia de estar entre os justos, sentindo que nada se compara com tamanha bênção. Pela manutenção do contraste, o Salmo lembra aos leitores que, no fim, existem apenas duas formas de viver. Ou se vive para Deus, ou se vive para o mundo. Quando você diz: vou fazer uma reflexão na palavra, seja no Salmo ou em qualquer outra parte de um texto bíblico, você vai se perguntar: o que é que eu estou querendo aprender de Deus e como? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.